E agora chegou a vez a gente falar do Patrick Catapano, que nasceu em Roma, na Itália, em 1982. Ele cresceu aqui no Brasil e com 15 anos de idade decidiu voltar para a Itália e ficou lá trabalhando. Começou a trabalhar como garçom nas férias, até que um dia foi ajudar em um pizzaiolo e acabou ficando por lá. Fez cursos e trabalhou em várias cidades da Itália, participou de campeonatos. Em 2009 decidiu voltar para o Brasil, para a terrinha, e trabalhou como pizzaiolo em restaurantes no sul da Itália. Depois voltou para lá, continuou trabalhando em restaurante, é isso? Voltou? Não resistiu? Voltei. E ficou mais uns 10 anos na Itália. Entre lá e cá, se especializou em pizza, e pizza é a paixão dele, é a especialidade do homem que nos visita hoje, que é Patrick Catapano. Buongiorno, bello, benvenuto. Grazie. Vamos começar a fazer a massa dessa pizza? Vamos começar fazendo a massa. Eu tenho aqui a farinha, né? Já tenho os ingredientes separados. Farinha, água, o sal, o azeite e o fermento, tá? Então eu vou colocar a farinha aqui no bol para ficar mais fácil, para ela não fugir daqui, né? Aí eu coloco o sal, tomando cuidado sempre para não misturar o sal e o fermento. Então coloco o sal de um lado e o fermento do outro, ok? Porque se der contato um com o outro, o fermento perde o poder, tá? De fermentação. Aqui também eu tenho a água fresca, a história de água morna, tudo isso só se a gente estivesse na Rússia a menos 40. Aí você pode colocar a água morna, mas aqui no Brasil é calor, então a água sempre fresca, tá? Você diz em temperatura ambiente? Se tiver muito calor, um dia muito quente, fresca de geladeira mesmo. Se tiver um dia, fresca de geladeira mesmo, porque a massa tem que terminar no máximo 23 a 28 graus, que é o habitat perfeito para o fermento. Tá? Então legal. Nunca deixar esquentar. Esquentou, começa a acidificar a massa, aí você tem uma pizza mais ácida, mais difícil de mastigação. Coloquei aqui o fermento de um lado, o sal do outro, a água, venho com o azeite também já separadinho, e agora eu vou começar a sovar. Começo aqui dentro, depois eu vou para a bancada para facilitar. E vou fazendo como se fosse uma batedeira mesmo. Você vê que eu estou girando com uma mão aqui, né? E estou amalgamando todos os ingredientes. Você está usando o fermento biológico fresco, aquele de cubo? Exato. Se eu for usar o fermento biológico seco, aí eu diminuo a quantidade dele porque ele é mais forte, né? Eu prefiro sempre o biológico fresco, que eu acredito que dá mais sabor e é mais fácil para saber se ele está bom ou não. Amalgamei tudo, estou com a massa já, basicamente todos os ingredientes aqui. Eu venho para a bancada agora, né? Tiro todo o resíduo aqui e vou sovar isso aqui por mais ou menos uns 10 minutos. Eu vou sovar um pouquinho, depois eu tenho uma massa pronta para mostrar para vocês o resultado. E Patrick, na verdade a pizza é uma massa de pão, então, posso dizer isso? Exatamente, pizza é um pão com cobertura, né? Exatamente. Então essa é uma massa básica italiana, só farinha, fermento, água, sal e azeite, como vocês viram. Tem quem coloque outras gorduras ou outro tipo de, com leite, com ovo, aí vai do gosto de cada um. Mas a verdadeira massa italiana é só isso mesmo. Entendeu? Se eu colocar um ovo nessa massa, o que ele vai deixar a massa... Vai acontecer o que com a massa? Na verdade, o ovo, a gordura, até o açúcar, eles alongam a vida, né? Então, por exemplo, se eu vou fazer uma pizza para deixar muito tempo parada, ou até para vender, vou ensacar para vender, ou eu quero que a pizza no dia seguinte esteja ainda macia, aí eu coloco uma gordura. Esse tipo de pizza você tem que comer na hora, que senão depois ela emborracha ou fica muito cascuda, né? Então você está fazendo uma pizza para ela ficar crocante. Saiu do forno, exato, que ela fique crocante, você já morde na hora e um abraço. Exatamente. Pizza a gente tem que comer na hora, né? Tem que comer geralmente na hora. Se você deixou para o dia seguinte, se você tem a intenção de deixar para o dia seguinte, aí você coloca um tipo de gordura para segurar. E aqui, olha, amalgamei tudo, né? Tá tudo limpinho aqui, no sentido... Todos os ingredientes já terminei, eu vou deixar ela descansar um pouquinho aqui e vou mostrar a próxima para vocês para ver como ela está mais lisinha. Vocês podem ver que aqui ainda tem alguns defeitos, ok? Eu vou mostrar, aqui já está pronta, e a massa que já descansou um pouquinho. Então aqui para ela ficar lisinha, eu tenho que sovar por 10 minutos na mão ou na batedeira, o que eu preferir, né? Naquela batedeira de casa mesmo. Então aqui eu teria terminado ela, né? Terminei a massa, eu vou colocar ela para descansar. E aí ela vai ficar mais lisinha. Eu uso um plástico filme, geralmente, para ela descansar, porque senão ela vai formar uma crosta aqui em cima. E aí fica difícil de trabalhar depois, eu não consigo fazer a bolinha, né? Então eu coloco aqui o plástico filme, vou deixar descansando por 10 minutos, nesse primeiro momento.
E aí, em seguida, eu vou bolear ela, né? Porque para fazer a pizza, ela precisa estar redondinha. Por isso que, às vezes, o pessoal faz em casa e não consegue deixar a pizza bem redondinha, porque não boleia. Então, eu vou bolear, geralmente, num peso de 400 gramas. Aqui eu vou bolear sem pesar, mas a pizza tradicional com uma borda mais alta, 400 gramas. Se quiser uma borda mais baixinha, uma pizza mais fininha, diminui para uns 250 a 300. Existem várias maneiras de bolear. A maneira mais fácil, pega essa parte lisinha e aí fecha os dedos aqui, ó. Fecha os dedos aqui e aí fica muito mais fácil. Você forma uma bolinha, né, redondinha, para na hora de você abrir, você não tem problema. E aqui também, ó, fecha esse defeitinho aqui no final, né, só para ela ficar, você tem a bolinha perfeita. Caramba, Júlio, olha essa aí, a gente não sabia não. Okay. Hã? Essa aí é uma... Será que dá para fechar a coxinha assim também? Não, acho que não. Acho que não. O bacana de trazer profissionais diferentes é isso. Você vê? A gente vai aprendendo, vai né? aprendendo coisa diferente. Legal, Estamos aprendendo juntos. E aí você se disse que deixou crescer 10 minutos, aí você fecha as pontas e deixa elas descansando aí mais um tempo, é isso? Exatamente. Aqui, os primeiros 10 minutos é só para relaxar, né? Só para relaxar a malha de glúten para que a gente possa fazer a bolinha e ela ficar lisinha, perfeitinha. Depois ela vai fermentar por 1 hora em um Tupperware ou com tampa, sempre tampado, ou em um recipiente maior como esse aqui que eu uso, que eu coloco 6 bolinhas, fermentar por mais 1 hora. A partir daqui ela está pronta para a gente agora abrir, passar o molho e rechear. Eu estava perguntando para o Patrick, especialista em pizza, se a gente faz, depois que a gente faz a massa, deixou ela descansar, boleou, colocou ela para crescer, e aí os nossos convidados ainda não chegaram, já deu 1 hora, como que eu vou fazer para usar essa massa e ela ficar legal e eu preservar a textura dela? Como a gente faz, Patrick? Bloqueia em geladeira. A massa, o fermento em temperatura de 4 graus, ele dá uma bloqueada. Então a geladeira nossa geralmente tem 5 a 7 graus. Você colocando ali no máximo, ela vai bloquear e você consegue segurar mais 2, 3 horinhas. Então, no máximo, umas 2, 3 horas, eu coloco ele na geladeira, eu seguro a massa e não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Se a geladeira estiver bem forte, você consegue segurar até o dia seguinte. Bacana, legal, boa dica. Vamos para o nosso molho? Vamos lá. Nós vamos com tomates italianos maduros, já cortei em 4, tá? Vou colocar aqui no liquidificador. Esse também é um molho simples, um molho básico. Assim que eles fazem na Itália também, nas pizzarias de lá, tudo natureba, tomatão? Tudo natural. Geralmente, eu sempre falo isso nos cursos, os ingredientes são o mais natural possível para não perder a autenticidade do produto, né? Aqui eu vou colocar um pouquinho de alho também. Se você vai fazer na tua casa, não tem problema. Se você já vai fazer para comercializar, aí vê se a maioria dos clientes gosta do alho, né? Ah, porque tá tudo cru, isso não vai para panela. Não vai para panela. O alho ele serve para dar abertura de sabor, explosão de sabor, né, na pizza. Só que ele é forte, nem todo mundo gosta, né? Então se você vai fazer para você e você gosta, tá perfeito. Vou colocar um pouquinho de azeite aqui também. Isso que você colocou foi o quê? Sal? Sal, exatamente. E o azeite. Tem uma teoria entre eu e o Júlio aqui, quando a gente bate o tomate com azeite, ele fica laranja em vez de vermelho. Procede isso, Patrick? Procede. Ele vai ficar realmente mais alaranjado. Mas aí depois vai com os recheios em cima, não tem problema. Perfeito. Mas é o azeite que provoca isso mesmo? Eu acredito que quando bate, tem muita água, né, no tomate, aí com a junção ele fica aquela cremosa, exatamente. Legal, vamos nessa. Vamos lá? Pode virar, tenha fé que ele vai, tenha fé, Patrick. Não é italiano, mas é bom também. Eu não vou bater muito, é só até quebrar o tomate mesmo, né? Perfeito. Depois que quebrou o tomate... É só girar ele, Patrick. Só girar aqui, ok, Isso. perfeito. Porque senão ele liquidifica demais, ok? Então tá. só girei aqui, vamos lá. Um molhão legal. Vocês viram que não foi água, não foi nada. Foram folhas de manjericão, o alho, o sal e o azeite. E o azeite, só. Não legal. Precisa ir ao fogo. Tem o pessoal que fala, mas precisa colocar açúcar por causa da acidez. Eu não vejo problema nenhum. Não tem usou um tomatão de primeira qualidade. Exatamente. Primeira categoria. Tomatão prêmio, né, Júlio, que a gente fala. Do melhor, prêmio, sempre. Do melhor. Foi o mesmo que a gente usou para fazer os nossos assados também. Vamos lá, vamos ver a massa. Agora eu retirei a massa da caixa aqui fermentada, já fermentou 1 hora. Agora eu vou abrir, passar o molho e pré-assar para depois montar, ok? Legal. Ué, você vai abrir a mão mesmo, Patrick? Na Nada, mão. nem o rolo vai usar? Nem o rolo. Essa que é a habilidade. A verdadeira pizza nós abrimos na mão. É claro que em casa, se eu não tenho facilidade, eu vou treinando e começando com o rolo.
Mas na Itália a gente inclusive faz os campeonatos e tudo mais. Opa, olha o marabalismo. Que legal, hein? Legal. Essa daqui até rasgou, depois eu abro outra ali. Ops. Legal. Vamos lá. Nossa. Também o pizzaiolo, quantas pizzas uma pizzaria, um pizzaiolo chega a produzir por noite? Você tem ideia? Um pizzaiolo que rala? Um pizzaiolo rápido, ele abre até 200 pizzas por noite, tranquilo. Abre, recheia e forneia, né? 200 pizzas por noite. O que é isso? boa Olha farinha. que legal. Nossa, e vai abrindo no braço mesmo, ela vai esticando no ar, né? Que aí você mantém a fermentação central, as bolinhas de ar central, né? Para isso que serve abrir na mão. Que eu vou colocar o molho para pré-assar. Posso pré-assar sem molho também, não tem problema. Mas o legal é já pré-assar com molho, que ela segura um pouquinho a umidade central, né? Senão ela fica muito seca, né? Nossa, que lindo, hein? E agora eu vou pegar aqui, porque eu costumo trabalhar em cima da pedra. Você pode também pré-assar na forma, não tem problema, tá? Olha lá no forno que ele tem lá, olha a surpresinha lá, guarda-bela. Olha lá. Essa pedra refratária é legal porque ela segura bastante calor. Ela chega até 250 a 300 graus. Sem a pedra, eu não chego nessa temperatura. E para a pizza ficar bem legal, ela tem que assar em temperatura de 350 graus mais ou menos. Bacana. Isso daí já foi uma dica do professor Dinho. Lembra, Júlio, que ele explicou pra gente por que a pizza em casa não fica tão crocante quanto a pizza na pizzaria? Então essa aí é uma dica, uma pedra. Essa pedra é de quê, Patrick? É um granito, é o quê? Você sabe? É refratária. Uma pedra refratária. Exatamente. Geralmente em casas especializadas você acha. Vou fazer a pizza aqui de emmental e mortadela, que foi o recheio escolhido aqui. Opa! Que ela é maravilhosa. Maravilha. Só me diz quanto tempo essa pizza ficou no forno para ficar com esse disco legal? Uns 3 a 4 minutos no máximo. Quando ela começar a formar bolinhas aqui mais amarronzadas, é que ela tá pronta. Bacana. Ok? Emmental com mortadela. O emmental eu que escolhi, vocês sabem, né? Que é o meu queijo predileto. Pode ser também um provolone, bacana. E o Julião foi na mortadela e vai ficar maravilhoso. Isso aí é o casamento de um suíço com um português. Só que é aquela bem grande, viu? Exportação, gente. É tipo exportação, aquela mortadela. Essa mesmo. Porque você está colocando cubos, né? Pode tirar, Posso Patrick, retirar vai em essa aqui, ó. frente. Essa daqui, ela já tá formando umas bolinhas, aquelas amarronzadas, eu tiro e vou colocar... Vou colocar essa daqui. Pode pôr. Você vai sem a mortadela. Vai Sem só a o queijo mortadela, a primeiro. mortadela vem no final, Ah, exatamente. bacana. Pega aquela lá quentinha que tá ali em cima, joga ela no balcão pro pessoal de casa dar uma olhada nela. Aí você já pode montar a outra também. Perfeito. Boa ideia, Daniel. Não é? ideia. Aí. O importante da pedra também, ó, que assa bem Olha, embaixo. que legal. Entendeu? Isso é legal da pedra. Que Bacana. ela segura, tá? Qual que você quer montar uma que você montou aqui na abertura, que você Capricciosa. capricciosa? Bem legal, perfeito. A capricciosa vai mussarela, deixa eu pegar aqui um pouquinho da mussarela. Em fatias. Ali eu coloquei em cubo o queijo, porque ele em cubo, como demora um pouco mais ali, ele fica mais cremoso, não esturrica, né? Aqui, como vai outros recheios em cima, não tem problema. A gente protege com o presunto e com os outros recheios. Ok? Mozzarella, presunto. Presunto, aqui eu vou quebrando mesmo. Aham. Tá bom, tá bom. Aqui já tá ok. O salame picante. Salame picante, hein, Julinho? Você não precisava nem ir pra pizza. Ia pro pratinho com os palitinhos. Já vai servir de aperitivo antes da pizza. Bacana. Champignon fresco, não aquele em conserva, tá? Esse aqui é aquele champignon fresco que a gente encontra em supermercados ou em casas japonesas. o Paris, Paris, fresquinho. fresquinho. Delícia. As alcachofras cortadinhas aqui também. Tem como fazer uma pizza sem glúten, não? Você já conseguiu? Tem, a gente já fiz testes, dá. Só que, claro, não dá o mesmo resultado, né? Muito boa, mas não dá o mesmo resultado. Ah, então, mas aí eu acho que eu, mesmo sem o resultado, tem encomenda de pizza sem glúten aí pro pessoal que tá em casa, tá bom? Você manda a receita pra gente ou você vem fazer uma pizza sem glúten, tá Maravilha. bom? Muito bem. Será que derreteu o queijo? Vamos lá? Vamos dar uma olhada? Que Tá linda! prontinho. Eu vou colocar a sua aqui de volta e você termina. Então, a nossa pizza, Julião, olha que beleza. Bela sugestão. Mortadela crua, né? Pra ela ficar menos salgada, mais suave, porque o emmental já é forte. E raspinhas de limão siciliano, pra ficar perfeita.
E volta, não, e é só servir, vai pra mesa. Só servir, vai pra mesa agora. Então dá uma batizada aqui, por favor, com o nosso extra virgem. Nossa, O Julião. azeite. Tá bonito, Maravilha, hein? Tá bonito. Que dia da pizza feliz, na é verdade? Então, eu tô animadíssimo aí pra dar umas mordidas depois. Nossa, olha o queijão derretido aqui, esse provolone aqui. Olha, provolone não. É mental. Emmental. Olha isso. Nossa, maravilha. Patrick, obrigado pela sua visita. Quer colocar? Manda ela aqui na tábua, Patrick. Manda ela aqui. Isso, legal. Obrigado pela sua visita. Obrigado pelo presente também, que foi aprender a fazer massa de pizza, né? Os seus mínimos detalhes, né, Júlio? Uma receita profissional que se faz em pizzaria. Aí, pra vocês de lambuja. E o lance da pedra, gostei demais. Muito legal, muito bacana para você fazer na sua casa. Patrick, você quer falar alguma coisa? Eu gostaria de convidar todos vocês para ir na Expo Pizzaria, dia 10 e 11 de julho, no AMB. Vai ter o lançamento do livro Pizzas no Mundo e agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Expo Pizzaria no Anhembi, tá feito o convite. E o livro também é bem legal, você pode comprar o seu.